Morte de idoso após passar mal, bater o carro. E muita gente me pergunta aqui, eu recebi alguns vídeos, algumas perguntas, tanto no Instagram como aqui no YouTube, sobre esse caso. Né? O que acontece? Né? Júlio, tem idade máxima para o idoso dirigir? Qual a regra no Brasil? O que é que se orienta para os seus pacientes? Toda semana vai passar um paciente idoso comigo e essa pergunta vai ser feita. Ele pode ou não dirigir, ou pelo filho, né? E às vezes o idoso não gosta muito dessa conversa, mas eu vou explicar para vocês o que é que a gente sabe, né? Em primeiro lugar, não tem jeito, nós somos seres biológicos e no nosso processo de envelhecimento, uma série de alterações vão acontecer no nosso sistema nervoso central. Então, a partir dos 40 de idade, a gente tem um decréscimo importante de massa muscular, então a gente vai ficar mais fraco, os reflexos também diminuem, não tem jeito, isso acontece com todo mundo, mas na grande maioria das vezes não vai limitar a sua capacidade de dirigir. O que você tem que ficar atento? Você tem comorbidade ou não tem? Então, o seu médico é a melhor pessoa para dizer se você tem condição ou não de dirigir. Mas eu vou dizer alguns detalhes. Né? Existem algumas idades críticas. Uma delas, pela lei brasileira, é os 70 anos. Né? A partir dos 70 anos, você vai ter que fazer o exame médico com a frequência maior, a cada 3 anos. Então, só daí você entende que há uma diferença. No Brasil, diferente de alguns lugares do mundo, não tem idade máxima. Até porque não era a realidade da gente, as pessoas vivendo cada vez mais e melhor, mas eu acredito que essa idade máxima vai chegar a um ponto de ter essa discussão. Mas hoje em dia não tem idade máxima, então vai ser baseado, né, nesse exame médico que você vai fazer o Detran, depois de 70 anos, né, a esse encurtamento, e a partir daí, essa conferência junto com o seu médico. Não aceite só o exame do Detran, pergunte ao seu médico por quê. Eu falo para todos os pacientes meus, vou dar exemplo dessa semana que tive um caso, paciente com quase 90 anos de idade, dirige, e eu fui falar alguma coisa, falei do reflexo, o reflexo dele estava bom, mas está diminuído por causa da idade e tal. E aí ele, por ter condição econômica, ele tem um carro que para automaticamente, se o reflexo dele, ele tem uma série de recursos tecnológicos que ajudam ele, então vai dar uma segurança maior. Né? Nesse caso que eu falei com vocês, tem um improvável, que é improvável que a pessoa pode passar mal. E quanto mais você envelhece, maior a chance de você passar mal. E a depender das comorbidades que você tenha, maior a chance de você passar mal dirigindo. Então quem tem epilepsia, independente da idade, vai ter que ter um cuidado maior. Quem já teve um AVC ou tem algum déficit vai ter que ter um cuidado maior. Pacientes que muitas vezes passam mal, tem síncope, tem desmaio, mesmo em casa, quando ele está dirigindo também, vai ter que ter um cuidado maior. E além disso, ter essa novidade dos recursos tecnológicos, que às vezes você conversando com o seu médico, ele reforça a importância de você ter isso. Todos os meus pacientes com envelhecimento, eu falo muito, se ele tiver condição econômica, né? Eu falo com ele, se for possível você ter aqueles carros que param de forma automática, vai ser interessante, porque o envelhecimento vai diminuir seu reflexo e não tem o que você vai fazer. O reflexo vai diminuir com a idade. Ah, o meu é bom, não estou dizendo que o seu não é bom, mas vai acontecer um processo normal e natural de envelhecimento, tá bom? Se você passa mal, tem comorbidade, converse com seu médico. Eu tenho pacientes que eu limito, não é que ele não vai poder, mas se ele for fazer uma viagem curta, eu falo, é tranquilo, ele está com reflexo adequado. Mas viagem longa, às vezes, eu não recomendo fazer. Às vezes ele tem problema na coluna, eu não recomendo, às vezes, viagem longa. Tem uma série de detalhes que não vai estar na lei, mas a pessoa que te conhece, o médico te conhece, e filhos, converse. Converse com o idoso, saiba que às vezes não é fácil, saiba que é uma novidade, ninguém está preparado para isso, né? Mas o risco de você ter, como esse caso que vocês mandaram, o idoso que passa mal, bate e morre, é um trauma muito grande para a família, né? E é importante essa conversa. Às vezes é uma pessoa, mesmo com idade avançada, que não tem mais de uma década de vida e encurta a vida por causa de um acidente que poderia ser evitado. Espero que tenha ajudado.